Salve, salve terceirão, professor Wagner com vocês, do Colégio CETES. Vamos trabalhar mais uma videoaula, desta vez videoaula de Sociologia. Tá? O tema da nossa aula de hoje será estratificação social. Vamos fazer uma análise em especial da questão da desigualdade. Peço para vocês sintonizarem na Apostila Ético, o capítulo 2. Vamos fazer juntos então essa reflexão sociológica? Saudações sociológicas a todos. Vamos lá. Bom, nessa aula em especial vamos trabalhar esse conceito, estratificação, o conceito de mobilidade social, sociologia e as classes sociais e a questão da desigualdade. Bom, então, vamos começar trabalhando esse conceito de estratificação, né? Vejam o que a apostila de vocês nos traz como estratificação. O processo social por meio do qual vantagens e recursos como riqueza, poder e prestígio são distribuídos sistemática e desigualmente nas sociedades entre elas. Então a gente vai perceber que esse conceito de estratificação, né, ele é essa ideia de uma sistemática dentro da sociedade que acaba por classificar grupos. Então nós temos exemplos, né, da riqueza que é distribuída, do poder e do prestígio em sociedades como a sociedade de castas, por exemplo, né, na Índia, que nós temos o exemplo. A estratificação ali acontece de uma forma que é muitas vezes construída pela própria religião. Então você tem lá os sacerdotes, são os brahmanes, que estão no topo daquela pirâmide, né? Você tem os nobres daquela sociedade e uma grande maioria que é considerada excluída, discriminada, né? A sociedade onde você tem um grande grupo, os Dalits, que são os intocáveis. Então, esse modelo de sociedade é impossível a mobilidade, de você sair de uma condição, porque é uma condição do nascimento, uma condição que está legitimada pela própria religião, inclusive. Então, as classes não podem nem proibido, né, a união, o casamento entre pessoas de classes diferentes. Por mais que a Índia, né, já se tornou independente e mudou isso em suas leis, a questão cultural ela é tão enraizada e tão forte que não se muda assim de uma hora para outra. Se continua a reproduzir modelos do passado. E esse modelo de estratificação acontece até os dias de hoje. Um outro modelo de estratificação social é o que aconteceu na Idade Média, né, onde nós tínhamos ali o clero no topo da pirâmide, né, a igreja como a principal instituição do período organizou dessa forma aquela sociedade estratificada, né, logo abaixo o outro patamar é o patamar dos nobres, né, que muitas vezes eram os cavaleiros, eram os militares da época que defendiam, né, os seus grandes latifúndios, eram senhores feudais, e uma imensa maioria da população que eram servos. Servos que viviam para trabalhar na terra, para pagar impostos ao senhor feudal, em troca dessa proteção, né, com medo da morte violenta, da guerra que era generalizada na época, sem nenhuma organização. Então a igreja se propôs a organizar aquele modelo de sociedade. E os servos também estavam ali para prestar o culto à igreja e pagar também o seu dízimo, né, a porcentagem da sua produção. É um outro modelo de estratificação. E um outro modelo de estratificação mais próximo da nossa realidade é o modelo de estratificação dentro do capitalismo. Na Idade Média, a mobilidade também era muito difícil de acontecer. Até acontecia, mas eram raros os casos. Já dentro da estratificação no modelo capitalista, a sociedade é dividida em classes. E existe a possibilidade de uma pessoa de uma classe, né, por meio do conhecimento, por meio do estudo, ela galgar rumo ao outro patamar. É claro que isso não acontece de uma maneira fácil, mas existe uma abertura maior de possibilidade da mobilidade social acontecer. Então, de um modo geral, né, as categorias que constituem os sistemas de estratificação social assumem uma das seguintes formas: castas, estamentos ou classes sociais, que é justamente o que eu acabei de antecipar para vocês, tá? Então, nós temos as castas, né, que foi justamente o modelo que eu acabei de explicar para vocês, né, o modelo da sociedade indiana, por exemplo, onde você tem ali
uma estratificação rígida, né, um modelo clássico, onde o indivíduo não tem possibilidade de mobilidade social. Não é possível. O modelo de estamentos é um modelo medieval. Então ali, clero é um estamento, os nobres um outro estamento, os servos, o estamento que suporta aquele modelo de sociedade. Está ali para servir, né? Então é um modelo de sociedade onde você tem os que oram, os que guerreiam, os que defendem a sociedade e uma imensa maioria, né, daqueles que trabalham. Então os que oram e os que laboram. E aí nós temos a estratificação dentro das classes sociais, né? As classes sociais que realiza-se mediante uma conjugação de fatores: poder econômico, poder político, instrução formal, a etnia, o gênero, o capital cultural. Então a gente tem uma imagem aqui, né, que ilustra bem essa questão da desigualdade dentro da estratificação de classes sociais. Então parece ter uma montagem, né? Mas aqui é justamente o bairro do Morumbi, onde você tem condomínios extremamente luxuosos de um lado e apenas um muro que separa a condição social de pessoas que estão, né, muitas vezes abaixo da linha da pobreza. Então se mostra aqui, né, a comunidade de Paraisópolis. E aí a gente percebe, né, que a mobilidade social pode acontecer no capitalismo, mas que não é fácil. Somente com conhecimento, com muito estudo, com oportunidade das pessoas estudarem, é que vai acontecer com maior ou menor intensidade essa mobilidade. Então por isso que é tão fundamental, né, nós valorizarmos a escola pública, valorizarmos principalmente as universidades públicas. Quando você abre espaço para que pessoas de baixa renda, pessoas de etnias excluídas, né, como cotas para negros, cotas para classes sociais menos abastadas, né, para indígenas, tão importante acontecer isso, porque esse é o único caminho honesto da pessoa evoluir, progredir materialmente falando, como ser humano também. Então esse é o caminho da educação. Então a sociologia nos ajuda, né, a desmistificar muita coisa, a desnaturalizar, a enxergar com esse olhar crítico. E aí aparecem para nós, né, os pensadores que ajudaram a calcar esse pensamento. Marx, por exemplo, né, o marxismo considera as relações de produção como causa da existência das classes sociais. Então, o que separa, dentro de uma sociedade capitalista, as pessoas em classes? O acesso aos bens de produção. Então, o acesso ao dinheiro, às terras, às ferramentas para produzir. Então, é isso que é o fator crucial, né, que acaba fazendo uma classe ser mais abastada do que a outra. Então, as relações sociais, relações econômicas acontecem a partir daí. E as classes sociais são separadas a partir desse acesso aos bens de produção, que são as riquezas, né? O próprio dinheiro, as terras, as máquinas, as ferramentas para produzir. Então, Karl Marx vai dizer que grande parte dessas ferramentas para produzir, grande parte dessa terra, grande parte desse dinheiro está concentrado nas mãos de uma minoria, que seriam hoje que a gente conhece como as classes A e as classes B, né? O que separa classe A, classe B, classe C, classe D, classe E? O acesso ao seu salário mensal. Então, pra vocês terem uma ideia, no Brasil, nós temos apenas 15% da nossa população que é considerado classe A e classe B, que recebem acima de R$8.000. Então, de R$2.000 até 8.000 é classe C, né, que recebe esse rendimento. É a classe C. É a classe C que é a maior parcela da nossa população. E uma grande parte também da nossa população é classe D e classe E. Pessoas que vivem com menos de R$2.000. A classe E, pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Que infelizmente são milhões de pessoas nessa condição no nosso país. Então, nosso país é muito rico, mas existe uma desigualdade muito grande, um abismo, né? O nosso país, inclusive, é campeão mundial
né, não, infelizmente, né, não só no futebol, o maior campeão, penta, mas o maior campeão também no quesito desigualdade. Aquela pessoa que tem menos e aquela pessoa que tem mais. Tem um brasileiro, por exemplo, né, que é o dono da Ambev, que é considerado estar no grupo seleto das 67 pessoas mais ricas do mundo. Então, essas 67 pessoas, a riqueza delas somadas equivale a 50% da riqueza mundial. Então, para vocês verem o que é o sistema capitalista. Concentração de renda cada vez mais nas mãos de um grupo cada vez menor, cada vez mais seleto. E aí nós temos, né, Adam Smith. Então, Adam Smith tem um pensamento antítese a Karl Marx. Então, Karl Marx é a tese, né? Adam Smith é a antítese. Por quê? Porque a teoria dele é uma teoria sociológica de estratificação social funcionalista. Tá? Então, para ele, é importante que exista, assim, dentro do capitalismo, essa divisão em classes. Porque isso ajuda a organizar, né, a divisão do trabalho. Então, uma sociedade, para funcionar, ela precisa ser separada em classes. Porque isso ajuda a organizar a questão do trabalho. Vejam, não quer dizer que as pessoas têm que ser miseráveis, tá? Não é isso que a Dan Smith está querendo dizer. As pessoas podem ser separadas em classes, mas viver dignamente. A pessoa pode ser pobre, não tem problema em ser pobre. Mas ela tem que ser pobre com dignidade, né? Tendo acesso ao mínimo de educação, de qualidade, né? Ao mínimo de saúde, ao mínimo de segurança, ao mínimo de dignidade de ter uma casa, né? De se vestir, de ter trabalho, de ter renda. Então, Adam Smith ele vai dizer que ele considera, né, o fenômeno da estratificação social como um resultado de mecanismos que regulam o mercado. Então, para Adam Smith tem uma mão invisível que vai organizar as coisas. Ao longo do tempo, as coisas vão se ajeitando, vão se ajustando, a ponto de todas as pessoas viverem, mesmo que diante das desigualdades, viverem bem. Tá? Então, Adam Smith é um pensador dentro da economia que justifica, né, um sistema liberal, justifica um sistema onde a estratificação não é um problema. Tá? Ele vê a estratificação como algo que ajuda a sociedade a funcionar de uma forma onde a mecânica, a engrenagem, ela acabe se adequando, se ajustando ao longo do tempo, a partir justamente dessa luta de classes. Então, o estudo sobre a mobilidade social, isso é muito importante nesse assunto, né, desigualdade, nesse assunto estratificação. Então, quais são os tipos de mobilidade social que existem? Então, nós temos a mobilidade social vertical, que é aquela que consiste nas transformações da posição social que compreendem elevações ou diminuições na hierarquia social dos indivíduos. Ou seja, né, a mobilidade social vertical, né, a verticalidade, ela é quando a pessoa consegue mudar, né, de uma classe para outra. Então, digamos, ela é uma classe D, uma classe E, ela consegue subir para a classe C a partir do quê? A partir da sua condição salarial. Então, de repente, na empresa, ela consegue mudar de cargo, onde ela recebia até R$2.000, passou de 2.000, ela é classe C. Né? Isso é a mobilidade social vertical. Então, de repente, ela está na classe C e ela consegue fazer uma universidade, onde ela se torna, né, um médico, se torna um advogado, que passou no concurso público e recebe um salário acima de 8.000. Ela galgou da classe C para a classe B. Isso significa mobilidade social vertical, que é muito difícil de acontecer dentro do capitalismo, né? Cá entre nós. Mas que pode e deveria acontecer com uma naturalidade muito maior do que acontece. Essa é a realidade. E você tem a mobilidade social horizontal, né, que consiste na mudança de uma posição social no interior de um mesmo extrato. Então, o que seria a mobilidade social horizontal? Como o próprio nome sugere, né, acontece dentro da mesma classe. Então, a pessoa, de repente, ela está na classe C e ela trabalha como operária numa fábrica.
e de repente ela conseguiu conciliar os estudos e se tornou professor. E aí o salário do professor é um pouco melhor do que o salário do operário, teoricamente. E aí dentro da mesma classe, né, aconteceu a mobilidade social horizontal. Ela subiu um pouquinho, né, mas ela ainda está dentro da mesma classe, dentro do mesmo, dentro da mesma estrutura, podemos dizer assim, né, do mesmo, da mesma estratificação, né, do mesmo extrato. Ela está na classe C ainda. Então, essa mobilidade social, né, ela pode ser vertical. Estou dando exemplo sempre de baixo para cima, mas pode acontecer o contrário também. Né? De repente a pessoa, digamos, né, numa multinacional, ela trabalhava, né, numa empresa de automóveis e de repente essa empresa faliu, demitiu um monte de funcionário. Então, do salário de 10, 12 mil reais que ela ganhava, agora ela vai, de repente, trabalhar numa outra empresa para receber um salário bem inferior. Então aconteceu a mobilidade social vertical de baixo para cima. Isso pode acontecer também. E é o que é mais comum. É mais fácil, né, os de cima caírem do que os de baixo subir e galgar rumo a novas classes. Tá? E a mobilidade social horizontal também pode acontecer na mesma estrutura, né, de cima para baixo também. Tá bom? Bom, e aí, né, Karl Marx, ele afirma, né, que no capitalismo os meios de produção são controlados por uma classe dominante. Então, esse slide, eu vou disponibilizar para vocês também, juntamente com a videoaula, vocês vão perceber que ele está apenas reforçando aquela ideia que eu já trabalhei com vocês, explicando, né, que a classe dominante, né, é aquela que detém os bens de produção, as terras, as ferramentas, as máquinas, para produzir, né? É aquela que detém o financeiro, o dinheiro, o capital em si, tá bom? E aos trabalhadores, a classe operária, a única posse que eles têm é a posse da sua mão de obra. Então eles acabam vendendo para essa classe que domina os bens de produção. E aí, né, quando a gente trabalha Karl Marx, já trabalhamos, na verdade, né, vocês do terceiro já viram, mas vira e mexe a gente precisa fazer uma revisão, lembrar que para Karl Marx, por isso é tão importante socializar esses bens de produção, para que a sociedade viva de uma maneira mais digna. E por fim, né, vamos concluir a nossa videoaula falando de Max Weber. Então Max Weber, ele que é um dos fundadores da sociologia, também juntamente com Marx, juntamente com Durkheim. Max Weber, ele que é autor, né, dessa obra clássica, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, dentro dessa obra, ele vai dizer que o protestantismo, ele é a religião do capitalismo. Por quê? Porque o protestantismo foi aquele que rompeu, não só religiosamente com a Igreja Católica, mas também economicamente, porque autorizou o empréstimo com usura, o empréstimo com juros, e legitimou também o trabalho não mais como um fardo, como um castigo divino, mas o trabalho como sinônimo de prosperidade, sinônimo de dignidade. Né? O trabalho dignifica o homem. E além disso, né, essa questão dentro do capitalismo, como foi importante para Max Weber essa possibilidade dos burgueses não serem mais vistos como aqueles que tiravam proveito da situação ao lucrar com as suas mercadorias, né, com o seu comércio, sendo visto como algo pecaminoso pela Igreja Católica. Já Weber, né, percebe que o protestantismo ele é a religião do capitalismo por esses e outros fatores. Então, o poder para Max Weber, né, ele é um poder onde ele identifica 3 dimensões da desigualdade. A questão da classe, a questão do poder e a questão do prestígio. Então, do ponto de vista de Weber, né, a posição da classe depende de um número significativo de fatores. Não é só uma questão dos bens de produção que pertencem, como vai dizer Marx, né, a um pequeno grupo, a uma elite cultural, uma elite financeira. Mas também ele leva em consideração o prestígio ocupacional, a educação da pessoa, a experiência, os níveis de qualificação, de inteligência, até mesmo a sorte, a herança e o meio de formação familiar. Então,
ele acaba analisando essa questão da desigualdade por um prisma talvez mais profundo e muito mais complexo do que Karl Marx enxergou. Tá? Então, a desigualdade, ela não é só uma desigualdade na questão dos bens de produção, dinheiro, ferramentas, máquinas e as terras, mas também, muitas vezes, essa desigualdade acontece no campo educacional, né, no campo das próprias predisposições do indivíduo, né, as questões familiares. Então, tudo isso também, né, o Max Weber acaba levando em consideração, levando para a sua análise, para que ela se torne uma análise mais profunda de sociedade. E aí a gente vê, né, e percebe, para concluir a nossa aula, a questão da teoria liberal. Né? A teoria liberal, ela é uma ideia onde se prevalece a defesa da ideia de que as consequências negativas do capitalismo são provisórias. Aquilo que a gente falou do Adam Smith, né, de que existe uma mão invisível que vai organizar tudo isso. Então não precisamos interferir tanto. E aí acaba isentando muitas vezes os governos, né, de se preocuparem com essa assistência, né, dos governos se preocuparem com aquilo que é estatal. Então a teoria liberal, ela permite que a iniciativa privada cada vez mais ganhe corpo, né, ganhe liberdade dentro do sistema. E aí a gente percebe, né, a teoria liberal, ela é muito próxima também a essa ideia de que o ser humano é criativo, né? Então ele deve procurar, por seus próprios meios, por suas próprias forças, encontrar uma forma de evoluir dentro da sociedade. Então a questão da meritocracia está muito presente, né, na teoria liberal. Então a pessoa, se ela se esforçar, né, se ela for empenhada, se ela for atrás, ela buscar, não for uma pessoa acomodada, ela vai conseguir vencer. Então a gente sabe que, por um lado, realmente isso existe, né? O ser humano não pode ser de forma alguma indolente, preguiçoso, mas a gente sabe também das dificuldades muitas vezes que se coloca para uma pessoa evoluir na vida. Então nem sempre a questão é tão simplória, né? Nem sempre é uma questão só de querer. Quem dera fosse, nós torcemos para que a gente chegue a um nível de sociedade onde as pessoas tenham oportunidades iguais, né, e a liberdade de escolha. Se ela não quiser ter essa mente empreendedora de evolução financeira, ela pode viver naquela condição, mas aí não pode ser algo imposto a ela, mas tem que ser algo que realmente ela escolheu de fato. Então Marx fez sua crítica à sociedade capitalista como sendo ela por si própria geradora das desigualdades de classes. Então Karl Marx faz uma crítica ao sistema, né, dizendo que é um sistema que ele é injusto por princípio, e ele não permite, ele não abre brechas, espaços para que as pessoas realmente consigam sua dignidade, né, evoluir de uma maneira que dependa realmente só dela, né, dependa realmente só dos seus esforços. Então Karl Marx, né, por meio das suas críticas, ele vai dizer que o trabalhador está numa condição alienada, está numa condição ideológica bastante opressiva, né? Ele está numa condição onde ele é extremamente explorado, ele está numa situação onde o trabalhador, o proletário, ele é sugado. Né? O capitalismo é um vampiro para Karl Marx, suga o sangue da mão de obra trabalhadora. E por fim, aspectos da produção cultural e desigualdade social no Brasil. Então, trazendo para a nossa realidade, que a gente acabou até antecipando já um pouco esse slide, dizendo que o Brasil é campeão, né, no quesito desigualdade, da pessoa que não tem, né, estaria abaixo da linha da pobreza, e a pessoa que é super rica, milionária, chega a ser até bilionária, já que um desses brasileiros estão nesse grupo seleto das 67 pessoas mais ricas do mundo. Tá? Então, é significativa a presença da divisão social, ricos e não ricos, presentes nas narrativas culturais e artísticas sobre a realidade brasileira, o que traduz, de alguma forma, nossa realidade social, ainda extremamente desigual em várias dimensões: dimensão econômica, social, cultural, étnica e nas relações de gênero. Então, isso merece ser mencionado, né, e enfatizado na nossa aula,
A desigualdade muitas vezes não é só a desigualdade econômica, financeira, mas é a desigualdade que existe entre homem e mulher, né? A mulher que exerce o mesmo papel do homem no trabalho, mesmas responsabilidades, mesmo tempo de estudo, mesmas funções, mas recebe um salário menor pelo simples fato de ser mulher. Isso é uma desigualdade. O Brasil ainda é um país machista, né, onde as mulheres são oprimidas e discriminadas no campo do mercado de trabalho também. É o país que mais mata suas mulheres no mundo, é o Brasil. Feminicídio tem um número altíssimo. Então a desigualdade com relação a negros e brancos, né, a desigualdade de gênero também é uma desigualdade muito forte no Brasil, porque você percebe que essas classes que nós citamos na aula de hoje, estratificação social, quem é a maioria na classe D, na classe E? Negros. Mesmo o nosso país sendo um país miscigenado, né, um país onde nós temos praticamente 50% de brancos, 50% de negros. Esses 14%, quantos negros tem nesses 14% mais ricos, classe A e classe B, que recebem um salário acima de R$8.000? Com certeza você vai perceber que tem uma parcela muito pequena, né? Uma parcela muito ínfima. E aí isso se deve, claro, né, à falta de oportunidade de estudo, né? As condições muitas vezes comparando o negro e o branco com relação à saúde, ao tempo de vida, à expectativa de vida, à mortalidade infantil. Se a gente for mensurar, a gente vai perceber que o número de presidiários, então os números ligados sempre a algo que inferioriza a condição humana, degrada a condição humana, estão sempre atrelados ao negro e ao branco, que também existem brancos pobres, claro, na classe D e classe E, mas que estão numa condição de renda, né, uma condição de dignidade superior à condição negra. Então não tem como falar que não existe racismo no Brasil. Tá bom? O racismo ele é apenas camuflado, é um racismo velado, mas que existe. Então não tem como fazer uma aula de sociologia sem fazer esse link com a nossa realidade de Brasil dos dias de hoje. Bom, terceirão, tendo dito isso, conexões, página 22, vocês vão lá dissertar no caderno de vocês. Atividades, página 22 e 23. Exercícios complementares, página 23. E tarefa proposta, página 24. Terceirão, vocês sabem que vocês moram no meu coração, tá? Espero e faço votos que nos encontremos presencialmente muito em breve. Fica aqui o meu forte abraço, se cuidem, tá bom? Lavem as mãos, permaneçam em casa, essa onda ruim vai passar, né? Sejam firmes nessa quarentena, aproveitem para ler bastante, para estudar, aproveitem para conviver com os seus familiares e não deem ouvidos às fake news, às tolices, tá bom? Valeu, terceirão, beijão, forte abraço, até a próxima, tchau!